Voando a 33 mil pés, esta aeronave está se aproximando de uma situação muito crítica, mas os dois pilotos não fazem ideia. O que vai acontecer vai surpreender não só a tripulação, mas você também. Fique ligado. Em agosto de 2005, algumas empresas de turismo se uniram para planejar um voo fretado entre o Panamá e a ilha caribenha francesa de Martinica, como parte de um pacote de férias. Para realizar o voo, eles contrataram a West Caribbean Airways, uma pequena companhia aérea de fretamento colombiana. E para que você realmente entenda essa história, é preciso saber um pouco mais sobre essa empresa. Eles começaram suas operações em 1999 e originalmente operavam apenas ATRs e dois pequenos turbohélices LET 410 da Tchequia. Mas em 2003, eles também começaram a operar jatos, utilizando dois McDonnell Douglas MD-80-2 e um MD-80-1. Um desses MD-82 foi adquirido de uma empresa dos Estados Unidos e passou 4 anos armazenado no deserto da Califórnia, antes de ser restaurado para condições de aeronavegabilidade e importado para a Colômbia, onde mais tarde se envolveria nesta história. Por isso, os padrões de segurança da companhia aérea caíram, levando as autoridades colombianas a multá-la 2 vezes por violações como sobrecarga de aeronaves, excesso de tempo de serviço das tripulações, retenção de folgas e falta de treinamento obrigatório aos pilotos. A West Caribbean Airways estava tão sem dinheiro que não conseguiu pagar a multa de $45 mil imposta pela Autoridade de Aviação Civil da Colômbia. Segundo processos judiciais, a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia não fechou a companhia aérea, como esperado, apenas reduziu a multa, o que parece uma atitude bastante estranha. E as coisas ficaram ainda piores em março de 2005, quando um dos LET 410 da companhia aérea caiu na ilha de Providência, na Colômbia, matando 9 pessoas. Após o acidente, a CAA intensificou a fiscalização da companhia aérea, mas ainda permitiu que ela transportasse passageiros. Como é comum, quando uma companhia aérea está perto da falência, os problemas costumam se acumular. Pouco depois, 2 dos 3 MD-80 da West Caribbean Airways foram interditados por tempo indeterminado, pois precisavam de manutenção pesada que a empresa não podia pagar. Mas os passageiros de Martinica não sabiam da situação da companhia aérea ao chegarem ao Aeroporto Internacional de Tocumen, na cidade do Panamá, para o voo noturno de 15 de agosto de 2005. Um total de 152 passageiros estavam confirmados no voo, e todos, exceto um, eram residentes de Martinica. Além dos passageiros, havia 8 tripulantes colombianos, incluindo 2 pilotos. O comandante tinha 40 anos e possuía 5.942 horas de voo totais, incluindo 1.128 horas voadas no MD-82, que era a aeronave que eles estavam programados para operar agora. O copiloto, por sua vez, tinha apenas 21 anos, que em alguns países é a idade mínima para se tornar piloto de linha aérea, mas ele já tinha cerca de 1 ano de experiência até aquele momento. Com um total de 1.341 horas de voo, das quais 862 haviam sido voadas no MD-82. Agora, infelizmente, esses pilotos estavam submetidos a um nível considerável de estresse constante enquanto se preparavam para esse voo, e esse estresse havia sido causado quase totalmente por fatores fora do controle deles. Veja, a West Caribbean Airways não pagava nenhum de seus pilotos há 6 meses devido aos problemas financeiros que estavam enfrentando. As tripulações continuavam voando por motivos como dificuldade de achar novo emprego, perda de senioridade ou medo de não receber salários atrasados ao sair da empresa. Ninguém vive de ar, então o comandante precisou abrir um restaurante e um pub, que administrava nas horas vagas para pagar as contas. Isso mostrava que ele não descansava bem, ainda mais porque voava para uma companhia aérea famosa por desrespeitar limites de tempo de serviço. Mas dito isso, também vale mencionar que como 2/3 dos MD-80 da companhia aérea estavam em solo,
ele na verdade não estava voando tanto assim, apenas 56 horas nos últimos 90 dias, o que é bem baixo pelos padrões das companhias aéreas. De qualquer forma, segundo fontes, essa situação também estava causando alguma tensão em sua vida familiar, o que teria aumentado ainda mais os seus níveis de estresse. E também vale mencionar que a composição desta tripulação de voo trazia alguns riscos potenciais adicionais. O copiloto era muito jovem, relativamente inexperiente e não era exatamente o tipo de pessoa mais assertiva, enquanto o comandante tinha o dobro da sua idade e, segundo relatos, tinha uma autoconfiança muito maior. Portanto, o copiloto precisaria ser explicitamente encorajado, por exemplo, por meio de treinamento em gerenciamento de recursos da tripulação, para conseguir efetivamente fazer sua voz ser ouvida. Mas, como veremos em breve, a cultura da cabine de comando da West Caribbean Airways não proporcionava esse tipo de ambiente. De qualquer forma, esse voo charter, designado como voo 708 da West Caribbean, deveria sair da cidade do Panamá às 22h50, horário local, no dia 15 de agosto. Então, os pilotos chegaram ao aeroporto com bastante antecedência para realizar os preparativos prévios ao voo. Não temos muitas informações sobre o planejamento desses pilotos, mas eles teriam revisado os documentos de despacho e verificado o diário técnico para defeitos mecânicos, que não havia, e calcularam o combustível necessário para a viagem. Mas depois, ficou claro que os despachantes da empresa não forneceram informações meteorológicas na documentação de despacho, e a tripulação, por algum motivo, não solicitou previsões atualizadas, mesmo havendo previsão de tempestades ao longo da rota. Com o combustível necessário para o voo, a tripulação calculou que atingiria um peso total de 148.023 libras, o que estava muito próximo do peso máximo de decolagem. Mas logo ficou claro que, na verdade, colocar esse combustível a bordo da aeronave não seria tão fácil quanto eles imaginavam. Veja, a West Caribbean Airways não tinha dinheiro suficiente para realmente pagar pelo combustível. Então, como resultado, eles tiveram que esperar pelo abastecimento até que a empresa encontrasse alguma forma de pagar por ele, o que acabou levando bastante tempo. Quando a companhia aérea reuniu o dinheiro, o voo já tinha sido adiado para quase 1h do dia 16 de agosto, resultando em mais de 2 horas de atraso. E isso também significaria que os pilotos agora teriam que voar durante a janela de baixa circadiana. A janela de baixa circadiana ocorre à noite e no início da manhã, quando nossos corpos esperam que estejamos dormindo. Durante esse período, a temperatura do nosso corpo cai e permanecer acordado durante a janela de baixa circadiana pode resultar em diminuição da atenção e aumento severo da fadiga. Isso é algo com o que todos os pilotos precisam lidar ao voar nesse tipo de escala noturna, e pode ser mitigado garantindo um bom descanso durante o dia antes do voo. Não importa quanto sono tenhamos, é difícil não ficar sonolento nesse horário da noite, vale lembrar. Outra coisa que vale a pena lembrar é a frustração que você sente toda vez que tenta acessar um conteúdo e percebe que ele está bloqueado por região. Talvez você tente acessar um artigo de uma fonte estrangeira ou seu conteúdo de vídeo favorito do seu país e encontre aquela frustrante mensagem de acesso negado. Isso acontece frequentemente comigo e com minha equipe quando estamos pesquisando vídeos como este, mas com a ajuda do patrocinador de hoje, a NordVPN, agora podemos nos mover virtualmente para qualquer lugar do mundo, o que faz com que as coisas funcionem de forma muito mais tranquila. Além disso, a NordVPN também mantém suas atividades online seguras e protegidas ao criptografar sua conexão. E eles oferecem uma série de outras ferramentas de cibersegurança para ajudar a tornar sua experiência online o mais segura e agradável possível. Aliás, vou te contar uma dica de viagem que descobri com a NordVPN. Ao limpar o cache e mudar sua localização ao reservar voos, hotéis ou carros de aluguel, você notará que os preços desses itens variam bastante conforme o local da reserva. E isso pode realmente te fazer economizar uma boa grana se você tentar. Então, para ter acesso a tudo isso, a única coisa que você precisa fazer é usar o meu link aqui embaixo, que é nordvpn.com/pilot. Se você fizer isso, vai ganhar 4 meses totalmente de graça ao assinar o plano de 2 anos. E é totalmente sem riscos,
já que a Nord sempre oferece garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Obrigado, Nord. Agora, vamos continuar. Assim que todos estavam a bordo e as verificações finais foram concluídas, a aeronave foi rebocada para fora do portão e às 00h58, o comandante avançou as manetes de potência para a decolagem e a aeronave começou a acelerar pela pista. A decolagem e a subida foram normais, todos os sistemas funcionavam bem e o tempo estava ótimo. Após alguns minutos de voo manual, o comandante ativou o piloto automático ao atingir cerca de 9.000 pés. Nesse momento, eles receberam autorização para uma subida irrestrita até a altitude de cruzeiro solicitada, ou nível de voo 310, que corresponde a cerca de 31.000 pés. Agora, quero aproveitar este momento para explicar um pouco sobre por que a tripulação escolheu essa altitude de cruzeiro em particular, ou na verdade, como nós, pilotos, normalmente escolhemos as nossas altitudes de cruzeiro. Desde que estejamos realizando um voo de duração normal, sempre tentamos voar o mais próximo possível da maior altitude prática, porque, quanto mais alto voamos, menor é a resistência do ar, o que significa que podemos ir mais longe e mais rápido com a mesma quantidade de combustível. Mas esse ar menos denso também significa que a potência máxima que nossos motores podem gerar diminui. Então esse fato, junto com a diminuição da velocidade do som em altitude e a pressão diferencial máxima que a estrutura da aeronave pode suportar, determina o teto operacional da aeronave. Agora, o MD-82 pode teoricamente alcançar até 37.000 pés, mas somente quando está bem leve. Com o aumento do peso da aeronave, a altitude máxima diminui, pois os motores não geram empuxo suficiente para manter velocidade e altitude. E outro aspecto técnico, que em breve terá um papel realmente importante nesta história, é o sistema antigelo. O MD-80 possui um sistema de antigelo na estrutura que aquece parte das asas, assim como um sistema de antigelo nos motores que aquece as entradas dos motores, e ambos os sistemas são usados para evitar que o acúmulo de gelo interfira nas funções aerodinâmicas ou sensíveis ao empuxo da aeronave. Esses sistemas utilizam ar quente sangrado dos núcleos dos motores para cumprir suas funções, o que significa que, quando estão ativados, parte da energia do motor é desviada da geração de empuxo. Funciona como um dínamo antigo de bicicleta, que retira a energia da roda, porém de forma muito mais complexa. De qualquer forma, o principal ponto aqui é que quando o sistema antigelo é utilizado, a aeronave passa a contar com menos empuxo. Então, como mencionei antes, com o peso de decolagem calculado desta aeronave, de 148.000 libras, a altitude máxima após considerar o combustível queimado durante a subida seria de apenas 34.000 pés. Mas isso seria se eles não estivessem usando nenhum sistema antigelo. Com o sistema antigelo dos motores ligado, a altitude máxima seria de 32.000 pés e cairia para apenas 31.000 pés com o sistema antigelo dos motores e da estrutura ativados. Com lotação máxima e sistema antigelo ligado, pilotos do MD-80 costumam voar entre 29.000 e 31.000 pés no início do voo, até queimarem combustível suficiente para subir mais. Restrições parecidas, mas distintas, se aplicam a quase todas as aeronaves. Neste caso, os pilotos provavelmente escolheram o nível de voo 310 antes da decolagem, pois era a altitude máxima permitida caso precisassem do sistema antigelo nos motores ou asas. Os pilotos logo notaram que precisariam do sistema antigelo por causa das tempestades visíveis à frente na rota durante a subida. Mas isso ainda não era problema. Antes de falarmos sobre o ocorrido, quero explicar como o piloto automático e o automanete funcionam no MD-80 e como a tripulação os usou na subida a partir do Panamá. Praticamente, todo jato possui modos de piloto automático e automanete similares, apenas com nomes diferentes, conforme o fabricante. O piloto automático e o automanete têm uma relação mutuamente dependente, que pode assumir uma de duas formas principais, que chamamos de velocidade por arfagem ou velocidade pelo empuxo. Velocidade por arfagem é quando o piloto automático controla a velocidade,
ajustando o ângulo da aeronave, cabrar para reduzir a velocidade ou picar para aumentá-la. Quando o piloto automático está no modo de velocidade por arfagem, o automanete mantém um nível constante de empuxo, que é determinado pelo regime de empuxo, seja ajustado automaticamente ou selecionado pela tripulação no painel de ajuste de empuxo, como cruzeiro, subida ou arremetida, por exemplo. Mais velocidade pelo empuxo significa o oposto. O automanete regula o empuxo dos motores para controlar a velocidade, enquanto o piloto automático ajusta a arfagem para manter a atitude ou a velocidade vertical escolhida pela tripulação. O relatório final não especifica os modos usados na subida inicial ao nível de voo 310, mas normalmente se utiliza a configuração de velocidade por arfagem e ajuste de empuxo para a subida. Isso ocorre porque esse procedimento garante a razão de subida mais eficiente para a velocidade escolhida e impede que a aeronave atinja baixa velocidade, já que os modos de subida param de subir antes disso. E também, embora eu diga velocidade, nesse caso, assim que eles ultrapassaram 27.000 pés, passaram a controlar a velocidade usando o chamado número Mach, em vez de uma velocidade indicada fixa. O número Mach é a velocidade em relação à do som em certa altitude, e como a temperatura normalmente cai ao subir, a velocidade do som também diminui. Quando a velocidade do som é alta, como perto do solo, um avião comercial atinge seu limite estrutural antes de se aproximar da barreira do som, então o número Mach normalmente não é uma preocupação nessa altitude. Mas em altitudes elevadas, onde a velocidade do som é muito menor, um avião comercial pode realmente começar a encontrar efeitos transônicos e possivelmente até supersônicos. A menos que você esteja no Concorde, isso pode ser perigoso e menos eficiente. Por isso, usamos números de Mach na subida e cruzeiro em altitudes elevadas. O MD-80, aliás, voa melhor em cruzeiro a cerca de Mach 0,76, ou seja, 76% da velocidade do som, que é um pouco mais lento do que a maioria dos outros jatos de passageiros. Neste voo, os pilotos escolheram Mach 0,75 como velocidade de cruzeiro. Então, entre os níveis de voo 270 e 310, o piloto automático ajustaria a arfagem para manter esse Mach, em vez de uma velocidade indicada fixa. De qualquer forma, com tudo isso em mente, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo no cockpit enquanto essa subida continuava. A subida inicial ocorreu perfeitamente bem. Então, o voo 708 finalmente atingiu o nível de voo 310 às 0, 1h26. Quando isso ocorreu, o piloto automático nivelou a aeronave e ativou o modo de manutenção de altitude para o cruzeiro. Nesse momento, os pilotos provavelmente perceberam a aproximação de tempestades e ligaram o sistema de antigelo dos motores. Nos minutos seguintes, a tripulação pediu ao Centro de Controle de Área em Barranquilla para fazer uma curva, a fim de evitar aquelas formações de tempestade, e receberam autorização para isso, fazendo um desvio muito leve para a esquerda. Mas então, às 01h39, os pilotos de repente também solicitaram autorização para subir ao nível de voo 330, o que era algo bastante estranho de se fazer nesse ponto do voo. Veja, eles ainda não tinham queimado combustível suficiente para alcançar e manter o nível de voo 330 com o sistema de antigelo dos motores ligado, então, o fato de a tripulação ainda assim ter solicitado essa subida pode ser um indicativo de certa falta de compreensão sobre as limitações de desempenho da aeronave deles. Agora, com mais de 1000 horas no MD-80, o comandante não era novo nesse tipo de aeronave. E mesmo que fosse, ele deveria saber que eles decolaram com peso próximo ao máximo, e, portanto, deveria ter sido muito cuidadoso ao subir para uma altitude tão alta, sem antes consultar os dados de desempenho da aeronave. Não sabemos ao certo por que a tripulação decidiu isso, mas é provável que tenham encontrado turbulência ou efeitos das tempestades e tentaram ir acima do mau tempo, sem considerar se isso seria possível. Eles estavam bem abaixo da altitude máxima da aeronave, então talvez apenas tenham subestimado o problema do peso. Os controladores de tráfego aéreo não sabem a altitude máxima de cada aeronave, então, ao solicitar novo nível,
a tripulação foi autorizada a subir e voar nivelado no nível de voo 330. Agora, para conseguir subir a uma razão sustentável, a tripulação novamente selecionou empuxo de subida no painel de seleção de empuxo e então mudou para o modo do piloto automático de velocidade por arfagem, com Mach.75 selecionado. Isso garantiria que a velocidade ficasse em Mach 0,75, independentemente das circunstâncias, enquanto o piloto automático ajustava a arfagem para obter a melhor razão de subida com o empuxo disponível. Inicialmente, isso funcionou bem. Mas após pouco mais de um minuto, o ângulo de arfagem necessário para manter Mach 0,75 ficou tão baixo que eles quase pararam de subir. O que, como você sabe, era esperado, já que agora eles estavam próximos da altitude máxima limitada pelo empuxo. De qualquer forma, após voar nivelado por cerca de 20 segundos a 31.450 pés, a aeronave então começou a subir lentamente novamente, mas quando atingiu 32.300 pés, nivelou mais uma vez. Nesse momento, o piloto forçou a aeronave a continuar subindo, usando um modo chamado velocidade vertical, e eles selecionaram 500 pés por minuto para isso. Como a velocidade vertical depende do empuxo, e o empuxo máximo de subida já estava ajustado, a velocidade passou a diminuir lentamente. O alto-manete logo detectou que a velocidade estava abaixo do número Mach selecionado, mesmo com o motor no limite de empuxo, e isso fez com que a indicação do modo do alto-manete mudasse para Mach altitude, uma indicação que aparece apenas nessa situação específica. Mas os pilotos ou não perceberam isso, ou simplesmente ignoraram completamente, permitindo assim que o avião continuasse trocando velocidade por altitude, lenta, mas seguramente. Após 30 segundos, o comandante notou a queda de velocidade e mandou o copiloto desligar o antigelo do motor. Como resultado, a aeronave atingiu o nível de voo 330, mas sua velocidade já estava abaixo de Mach 0,7. Após nivelar, com o sistema de antigelo desligado, a aeronave acelerou um pouco, mas a recuperação da velocidade foi lenta, mesmo em voo nivelado e motores em potência de subida. Durante a aceleração lenta, o comandante disse que não conseguia aumentar a velocidade. Mas os pilotos não discutiram o motivo disso e não pareciam muito preocupados com a situação. Uma análise dos manuais de desempenho teria mostrado que a aeronave voava no limite máximo do seu envelope de desempenho. Por outro lado, entendo por que esses dois pilotos cansados não gastaram energia nisso, ainda mais com a aeronave realmente acelerando novamente. O copiloto aproveitou a oportunidade para ir ao banheiro, e enquanto ele estava fora, a aeronave continuou operando com empuxo máximo de subida por mais 4 minutos, até finalmente acelerar de volta para Mach 0,75. Mais uma vez que chegou lá, duas ações foram tomadas, que mais tarde teriam grandes consequências, e ambas ações poderiam ter sido evitadas se os pilotos tivessem entendido o quão próximos do limite de desempenho a aeronave realmente estava. Então, o que aconteceu depois? Primeiro, mudaram a configuração de potência no painel de ajuste de empuxo, de subida para cruzeiro, um procedimento padrão, já que não é necessário operar os motores em potência de subida durante o cruzeiro. Mas isso também significava que os motores teriam agora um limite de empuxo menor. Em segundo lugar, eles ligaram novamente tanto o antigelo dos motores quanto o antigelo da aeronave, presumivelmente devido à presença de nuvens ou precipitação nas proximidades, embora seja bastante raro ocorrer formação de gelo na fuselagem em altitudes tão altas quanto 33.000 pés. Como disse, mudar para a potência de cruzeiro era a rotina que qualquer piloto fazia após estabilizar a aeronave em novo nível de voo. Mas nessas circunstâncias, a combinação dessa mudança com a ativação igualmente rotineira do antigelo iria, agora, iniciar uma cadeia de eventos com consequências realmente graves. Os procedimentos operacionais, padrão, pressupõem que a aeronave está dentro do envelope de voo aprovado. Mas, com o antigelo ligado, eles estavam quase 2.000 pés acima da altitude máxima para esse peso. Então,
Como você já deve ter imaginado, a aeronave começou a desacelerar lentamente novamente. Mas para realmente entender o que estava prestes a acontecer, precisamos falar sobre algo chamado curva de potência. Para simplificar, para acelerar uma aeronave, o empuxo deve ser maior do que o arrasto. E se o empuxo for menor do que o arrasto, então o avião começará a perder velocidade. Há várias formas de aumentar o arrasto, como baixar os flaps ou o trem de pouso, mas o principal aqui é que ele também cresce em ângulos de ataque mais altos. O ângulo de ataque é formado entre a linha média da corda da asa e o fluxo de ar. Ângulos maiores aumentam o arrasto, pois ampliam a diferença de pressão entre as partes inferior e superior da asa, gerando mais sustentação, e com isso, mais arrasto induzido na forma de vórtices nas pontas das asas. Com o peso e altitude da aeronave constantes, a sustentação é influenciada por dois fatores principais: a velocidade e o ângulo de ataque. Portanto, se um desses valores diminuir, o outro terá que aumentar para compensar, caso contrário, o avião começará a descer. Mas o que acontece quando essas duas influências que acabei de descrever começam a atuar juntas? Em outras palavras, o que acontece se o ângulo de ataque necessário para gerar sustentação suficiente for tão alto que cause tanto arrasto que exceda o empuxo disponível? Sim, o avião então começará a desacelerar, o que fará com que a sustentação diminua. Então a única maneira de evitar que o avião desça seria aumentar ainda mais o ângulo de ataque, o que vai gerar ainda mais arrasto, o que fará com a velocidade diminuir ainda mais, o que exigirá um ângulo de ataque ainda maior. Você percebe o problema? Quando isso ocorre, dizemos que a aeronave está atrás da curva de arrasto, e paradoxalmente, para manter a altitude nessas condições, é necessário mais empuxo para voar mais devagar, o que parece totalmente insano, mas é absolutamente verdade. Estudem, crianças! Isso é válido até a velocidade ideal, quando o arrasto induzido e de forma atingem o mínimo. Acima dessa velocidade ótima, a relação se torna mais convencional, ou seja, mais velocidade exige mais empuxo. Conhecer essas velocidades ótimas é essencial para pilotos, pois indicam a velocidade de melhor planeio e a de melhor subida, dentre outras informações. Agora, é possível retornar ao lado correto da curva de arrasto, aumentando o empuxo. Em altitudes mais elevadas e a velocidades menores, o empuxo necessário para evitar a desaceleração supera o empuxo disponível. Quando você se encontra nessa situação, está realmente em apuros. Nessa situação, a única maneira de escapar é descendo para uma altitude mais baixa, o que fará na velocidade aumentar ao trocar energia potencial por energia cinética. Se isso não ocorrer, a velocidade seguirá caindo, aumentando o ângulo de ataque e provocando mais perda de velocidade sucessivamente, até que o ângulo de ataque atinja um ponto crítico, no qual o fluxo de ar começa a se separar da superfície superior da asa e a aeronave entra em stall. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar ao cockpit do voo 708 da West Caribbean Airways e ver o que realmente aconteceu. O avião agora estava a 33 mil pés, o que, com o peso atual, como mencionei antes, estava acima do teto de serviço com o sistema antigelo ligado. O modo de arfagem do piloto automático estava ajustado para manter a altitude, e para manter essa altitude, eles precisavam de uma velocidade relativamente alta e de um ângulo de ataque normal. Mas quando os pilotos ajustaram o regime de empuxo para cruzeiro e ligaram o sistema antigelo, o empuxo real ficou abaixo do necessário para manter Mach 0,75, o que permitiu que a velocidade começasse a diminuir, colocando-os cada vez mais atrás na curva de potência. Exatamente como acabei de explicar. Então, a partir da marca de 1 minuto e 49, o voo 708 começou a perder velocidade continuamente, devagar no início, mas depois cada vez mais rápido a cada minuto que passava. Os pilotos precisavam agir rapidamente para corrigir a situação, aumentando o empuxo ou descendo para uma altitude menor, preferencialmente esta última, mas nada disso ocorreu, levando-nos à fase final da história. Aparentemente sem perceber a situação que se desenvolvia, os pilotos continuaram relaxados. O serviço de bordo era feito atrás,
Então a comida dos pilotos foi levada à cabine, incluindo um cupcake, que alegrou o comandante. Quase no mesmo momento, eles trocaram do controle Barranquilla, na Colômbia, para o controle Maiquetía, na Venezuela, pois iam cruzar a fronteira. O novo controlador forneceu uma rota atualizada, que os pilotos inseriram. Em certo momento, o sistema antigelo foi desligado, mas quando isso aconteceu, a aeronave já havia ficado tão atrás na curva de arrasto que o pequeno empuxo extra que isso proporcionou simplesmente não foi suficiente. A desaceleração continuou. E para piorar ainda mais, às 0, 1 e 52, o comandante perguntou se havia gelo na aeronave, e mesmo com o copiloto respondendo que não, eles ainda assim ligaram novamente o sistema antigelo dos motores e da estrutura da aeronave. Agora, essa parte não foi descrita no relatório, mas o meu palpite é que isso provavelmente aconteceu porque o comandante começou a perceber que a velocidade estava diminuindo e provavelmente interpretou erroneamente essa desaceleração como consequência de gelo, em vez do princípio aerodinâmico que expliquei anteriormente. Isso se confirma porque, nesse momento, eles voltaram a usar empuxo de subida, mas só poderiam voltar a ficar à frente da curva de potência usando potência de subida com o sistema antigelo dos motores e asas desligado. Eles precisavam fazer as duas coisas, não apenas uma, então a desaceleração simplesmente continuou. Às 0, 1 horas e 55, eles já haviam desacelerado para Mach 0,65 e o ângulo de ataque, nesse momento, estava em 5,8 graus, o que estava bem acima do normal. Nesse ponto, era bem provável que eles já tivessem passado do ponto sem retorno, ou seja, não conseguiriam mais acelerar, mesmo que colocassem os motores na potência máxima, então a única saída agora era descer. O comandante estava evidentemente olhando para fora porque comentou: "Que tempo ruim, irmão!" Mas nenhum piloto parecia monitorar atentamente os instrumentos. Durante o voo de cruzeiro, com o piloto automático ativado e em meio ao cansaço noturno, pode ser tentador desviar a atenção do que a aeronave faz. Mas o MD-80 não perdoa esse tipo de complacência. Veja, o piloto automático do MD-80 não é tão sofisticado, e ele fica perfeitamente satisfeito em continuar voando atrás da curva de potência, apenas levantando o nariz lentamente até que o avião finalmente estole. Em muitas aeronaves, a ativação do stick shaker desligaria o piloto automático, mas não no MD-80. O piloto automático do MD-80 continuaria ligado durante a estolagem e comandando o nariz para cima até ser desligado manualmente pelo piloto. Isso já tinha sido identificado como possível problema de segurança após incidentes anteriores de estolagem com o MD-80. Após um desses incidentes, em 2002, a Boeing, que havia assumido o certificado de tipo do MD-80 quando comprou a McDonnell Douglas, enviou um boletim para alertar a todos os operadores do MD-80 sobre esse problema, incluindo a West Caribbean Airways. Não havia evidências de que a tripulação do voo 708 tivesse lido esse boletim, então talvez não soubessem da importância de monitorar o desempenho do piloto automático quando ele estava no modo de manutenção de altitude. Apesar de eu achar isso um pouco improvável, mas só às 0, 1 e 57, depois de desacelerar por 8 minutos completos, que um dos pilotos deve ter percebido que algo estava realmente errado. Porque nesse momento, alguém aumentou manualmente um pouco o empuxo, mas agora já era tarde demais. A velocidade deles continuou caindo e, segundos depois, o copiloto pediu autorização para descer ao nível de voo 310. Nesse ponto, a velocidade deles estava em Mach 0,62 e o ângulo de ataque estava em 7,2 graus. Não é fatal, mas é muito alto para essa fase do voo. Além disso, o estabilizador horizontal era ajustado constantemente para trás para manter a altitude enquanto a velocidade caía, chegando ao limite de nariz para cima. O comandante percebeu que precisava aumentar a velocidade e, para descer rapidamente, desconectou o piloto automático e assumiu o controle manual. Por um instante, parecia que ele iria corrigir a situação, mas ele não corrigiu.
Desligar o piloto automático durante uma mudança de nível no cruzeiro não é comum, então é estranho que ele tenha feito isso. Como ele só ativou o piloto automático no modo de subida após 9.000 pés, talvez preferisse voar manualmente, sobretudo quando o avião não operava normalmente ou como esperado. Com o piloto automático sem tentar manter o nível de voo 330, o avião começou a descer, mas o ângulo de ataque seguia alto e a velocidade baixa. Os pilotos precisavam reduzir bem o ângulo de ataque para acelerar. Mas o comandante não compensou o nariz para baixo. Em vez disso, ele apenas pediu ao copiloto para "me dê 310", pretendendo nivelar naquela altitude, ainda sem entender a gravidade da situação. Por cerca de 30 segundos, o comandante permitiu que a aeronave descesse lentamente, ainda perdendo velocidade, até atingirem 31.700 pés, momento em que ele começou a puxar o nariz para cima para se preparar para nivelar. Mas essa manobra foi a gota d'água. Às 1h, 57 minutos e 44 segundos, quando o comandante começou a sair da descida de 2.500 pés por minuto, o vibrador do manche foi ativado, alertando a tripulação sobre uma estolagem iminente. Quase ao mesmo tempo, um aviso sonoro de "stall, stall" começou a soar na cabine, indicando que a estolagem já havia começado. O aviso foi curto, porque o avião também era afetado por uma corrente ascendente de uma tempestade próxima. Essa corrente ascendente aumentou temporariamente o ângulo de ataque, fazendo o aviso soar antes do normal. Fortes vibrações começaram a sacudir o avião quando o fluxo de ar se separou das asas durante o stall. E quando o stall começou, uma região de ar turbulento, proveniente da esteira das asas estoladas, logo atingiu os dois motores traseiros do MD-82, interrompendo o fluxo de ar e causando uma queda repentina no empuxo. Agora, apesar desse caos repentino, das fortes vibrações e dos alarmes estridentes, o copiloto reconheceu imediatamente o que estava acontecendo e gritou: "É stall! Cap! É stall!" Se naquele momento qualquer um dos pilotos tivesse baixado agressivamente o nariz e iniciado a manobra de recuperação de stall, teria sido perfeitamente possível recuperar desse stall, mas o comandante simplesmente não reagiu aos chamados desesperados do copiloto. Ele apenas pediu ao copiloto para avisar o controle de tráfego aéreo que precisavam continuar descendo. E mesmo sabendo que estavam em stall e vendo que o comandante não estava tomando as ações corretas, o copiloto simplesmente concordou e pediu ao controle de tráfego aéreo autorização para descer até o nível de voo 290. O controle de tráfego aéreo não ouviu a transmissão e pediu repetição, mas já estava claro que a tripulação ultrapassaria o nível de voo 290. Então, o copiloto solicitou o nível de voo 240. Isso acionou vários alertas para o controlador, que perguntou se havia problemas a bordo. O comandante, então, disse ao copiloto: "Avise que tivemos apagamento dos dois motores." Essa declaração sugere o que talvez passasse pela cabeça do comandante, já que suas ações são difíceis de entender. Quando a estolagem começou, o empuxo dos dois motores também diminuiu devido ao fluxo de ar perturbado. E parece que o comandante percebeu esse indicativo. E ao notar a perda de empuxo, ele pode ter acreditado que estava lidando com problemas nos motores. Nesse momento, sua atenção começou a se concentrar apenas nas indicações dos motores, em detrimento de todas as outras informações. Os sistemas de aviso de stall do MD-80 são bem completos, incluindo vibrador de manche, alarme sonoro e luzes de advertência piscantes. Mas é possível que, quando esses avisos soaram, o cérebro do comandante já estivesse saturado de estresse e simplesmente ignorou esses alarmes, assim como os chamados do copiloto. Vejo nossa capacidade de lidar com o estresse como uma jarra de água que vai enchendo aos poucos enquanto seguimos funcionando normalmente, mas só até a água atingir o topo e começar a transbordar. O comandante já estava sob grande estresse antes do voo, por conta da situação crítica da companhia aérea, 6 meses sem salário e problemas pessoais. E então, durante este voo, o avião não acelerava,
Eles estavam cercados por mau tempo. Ele estava cansado e, de repente, parecia que ambos os motores estavam falhando. E isso, somado ao seu nível de estresse, já quase no limite, pode ter sido suficiente para levá-lo além do limite. Afligido por visão de túnel, ele provavelmente começou a ignorar sinais óbvios de que estavam em stall, incluindo todos os avisos da aeronave e as chamadas do copiloto. Ao supor que os motores haviam perdido potência, não se surpreenderia com a descida, pois o avião naturalmente desceria sem potência suficiente. Ao mesmo tempo, o comandante continuou puxando o manche e defletindo quase todo o profundor para cima, atitude inadequada, tanto em stall quanto com falha dupla de motor. É realmente difícil entender por que ele faria isso, mas meu melhor palpite é que essa foi uma reação inconsciente de pânico sob extremo estresse, e ele talvez nem estivesse totalmente ciente de que estava fazendo isso. Agora, alguns podem perguntar: se ele estava tão estressado, como conseguiu pedir ao copiloto que solicitasse altitudes mais baixas durante a queda? A resposta para isso provavelmente é tão estranha quanto real. Veja, sob extremo estresse, os seres humanos reagem de formas totalmente diferentes. Alguns vão travar completamente, outros vão continuar trabalhando com capacidade reduzida, e alguns vão regredir a um estado em que certas ações serão realizadas, aparentemente, de forma normal, mas a pessoa estará funcionando praticamente no piloto automático, onde a tomada de decisões ativa efetivamente parou. Isso às vezes é conhecido como incapacitação sutil, e nunca saberemos ao certo se foi isso que aconteceu aqui. Mas sabemos que as ações do comandante se afastaram da regra de ouro, de pilotar, navegar, comunicar, e haviam deixado de fazer qualquer sentido. Além disso, temos o jovem e pouco assertivo copiloto, que permitiu se tornar uma extensão da visão de túnel do comandante, em vez de agir para responder a uma emergência que ele havia identificado corretamente. Por isso, o treinamento de gerenciamento de recursos da tripulação e a ênfase na assertividade, sobretudo dos copilotos, são tão importantes. Quando a tripulação relatou uma suposta falha dupla de motor, o avião já estava em stall total, com uma razão de descida passando de 7.000 pés por minuto. O controle de tráfego aéreo autorizou a descida a critério do piloto, e o comandante pediu ao copiloto que solicitasse a altitude mínima em rota. Agora, ele estava claramente preocupado em voar baixo e colidir com o terreno, o que era importante, mas isso parecer sua prioridade principal, em vez de baixar o nariz e fazer o avião voar de novo, mostra como ele pouco entendia da situação. Com a aeronave descendo a mais de 12.000 pés por minuto, o controle de tráfego aéreo perguntou várias vezes a distância do voo a pontos de navegação, mas o copiloto só respondeu: negativo, negativo. A razão de descida era tão alta e a altitude tão baixa que provavelmente já era impossível recuperar, mesmo que tivessem baixado o nariz corretamente. Mas agora, alguém pelo menos desconectou o autothrottle e conseguiu aumentar o empuxo em ambos os motores. Mas com o comandante ainda puxando o manche, isso não teve efeito nenhum. Eles continuaram caindo cada vez mais rápido. O comandante logo anunciou: estamos a 14.000 pés e descendo. A aeronave está incontrolável. O copiloto avisou o controle de tráfego aéreo, que perguntou quantas pessoas estavam a bordo e quais eram as intenções. 152. A aeronave está incontrolável, respondeu o copiloto. E isso foi a última coisa que se ouviu da tripulação. É impossível imaginar o desespero que sentiram enquanto caíam na escuridão, com o solo se aproximando. Na parte traseira da aeronave, dificilmente alguém saberia o que ocorria. Nenhum aviso pelo sistema de som foi dado e não houve comunicação com a tripulação de cabine, então as pessoas provavelmente pensaram apenas que a aeronave estava passando por uma turbulência forte. Nos segundos finais do voo, o sistema de aviso de proximidade do solo alertou: Sink rate, whoop, whoop, pull up. Mas então tudo acabou, quando o voo 708 atingiu um campo numa área rural do oeste da Venezuela, com atitude de nariz elevado e uma razão de descida de mais de 12.000 pés por minuto. O impacto destruiu completamente a aeronave e todas as 160 pessoas a bordo
morreram instantaneamente. A investigação sobre o pior desastre aéreo da história da Venezuela concluiu que o acidente ocorreu por falta de consciência situacional durante uma perda prolongada de velocidade no ar e falha na comunicação da tripulação, o que os impediu de se recuperar do stall. Além disso, as condições imediatas para o acidente foram criadas pela decisão do piloto de subir para um nível de voo que estava fora do envelope de desempenho da aeronave. Em alguns aspectos, esse acidente foi semelhante a outros acidentes de estolagem em alta altitude que ocorreram nos anos 2000 e início dos anos 2010, como o Air France 447, e também destacou a falta de treinamento para esse tipo de emergência em companhias aéreas de todo o mundo. Uma coisa realmente importante que os investigadores observaram foi que nenhum dos pilotos havia sido treinado para recuperar de uma estolagem em alta altitude, onde reduzir imediatamente a carga sobre as asas, baixando o nariz da aeronave, é absolutamente crucial. Isso se compara a uma estolagem em baixa altitude, onde talvez seja possível sair dela apenas com o empuxo dos motores, e onde o treinamento de estolagem, em alguns casos, havia sido focado em minimizar a perda de altitude, em vez de focar em baixar o nariz para reduzir a carga sobre as asas. Isso levou a uma maior ênfase nesse tipo de treinamento em todo o mundo, mas não há como explicar esse acidente sem também destacar o papel da companhia aérea, West Caribbean Airways. A situação financeira desesperadora deles colocou uma pressão indevida sobre suas tripulações, e como ficou claro depois, eles realmente não deveriam estar operando de forma alguma. De acordo com processos movidos após o acidente, o seguro obrigatório da West Caribbean Airways havia expirado em julho de 2005, um mês antes do acidente, e nunca foi renovado. No dia seguinte ao acidente, a West Caribbean Airways e seu único avião apto foram interditados e nunca mais voaram. Mas nesse ponto já era tarde demais. O momento para os órgãos reguladores agirem é antes que vidas sejam perdidas. E se há uma lição que deve ser aprendida com esse terrível acidente, espero que seja essa. Agora, confira esses outros vídeos a seguir, e se você quiser apoiar a missão deste canal, que é informar, educar e promover a segurança da aviação, por favor, junte-se à minha equipe no Patreon usando o link aqui embaixo, que é patreon.com/join/mentorpilot. Tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!